Não sei se a gente pode falar disso, mas teve essa celeuma sobre Tilenol e autismo, né? Trump falando sobre isso. Na verdade, aí tem muita... A gente tem que entender o que é a ciência. Muita até onde política tá e indo. pouca ciência. Nós temos que... primeiro, realmente, Tilenol com a gravidez. A própria empresa já falou que realmente qualquer medicação, eles não garantem que não vai dar um problema com a gravidez. Não necessariamente o autismo, mas... assim, obviamente qualquer medicação pode dar problema com a gravidez hoje em dia. Então, eu acho que foram muito para esse lado, mas que a gente falou aqui, pode ser que tenha algum fundo nisso? Até pode, só que no momento a gente desconfia de tudo. Todo mundo que é bom no ponto de vista de ciência, ele desconfia de tudo. Quando chega uma coisa dessa, igual quando chega na internet, veio um paciente outro dia e falou assim, nossa, acharam na Alemanha cura para artrose. Eu olhei e falei, aí a gente foi ver lá, era o que? Era uma empresa de ácido hialurônico. É verdade. Que é um negócio muito antigo e tal, não sei. Pô, cada hora me parece uma coisa. Não Assim. existem soluções simples para problemas complexos. Não, e assim, o autismo é um problema muito complexo. E as coisas, às vezes, a gente tem que ter tempo para a gente poder entender melhor. Infelizmente, todo mundo hoje tem internet, pega as coisas muito rápido, quer soluções rápidas, quer resposta sim e não. E, na verdade, às vezes a gente tem uma resposta talvez. Talvez mais para sim, talvez mais para não para alguns pacientes. E é isso que a gente tem que entender. Você sabe uma coisa que me surpreende? Eu tava fazendo uma análise hoje da internet e assim, todo dia eu tenho feito 7 horas da manhã live e nas últimas 2 semanas tenho falado sobre emagrecimento estético. É diferente você pegar um cara que é obeso, tirar a gordura dele. É diferente você pegar uma pessoa que é eutrófica, às vezes até atlética, e tirar mais gordura ainda. São coisas completamente diferentes. Tá? E é um tema que eu venho falando, por quê? Porque eu comecei a ver pessoas que não tinham nada de obesidade, nada de síndrome metabólica, e começaram a ir para esse lado das medicações, né, que são inibidoras do apetite potente, estilo análogo de GLP-1, as tais das canetas emagrecedoras. Cara, eu vou te compartilhar uma coisa que eu percebi. É muito mais difícil, né, você fazer a pessoa acreditar numa verdade do que ela aceitar uma mentira. Ela aceita a mentira com uma facilidade gigante. Mas, cara, a verdade você tem que ficar provando. Não, porque o artigo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí o cara ainda rebate. Ah, mas esse artigo assim, assim. Meu Deus do céu. O que eu espero é que a internet, né? A internet não existe, né? O que existe são o conjunto de pessoas que utilizam o cyberespaço, né? Mas que essas pessoas, elas, sim, de fato, elas começam a desconfiar também das mentiras, né? Por gentileza, né? Porque só desconfiar da verdade não mostra que você tá antenado, mostra que você é ignorante. É isso. E elas vêm com tanta convicção, e a convicção é uma coisa que as pessoas vêm para você e elas querem que você fale o que elas pensam, mas pela sua boca. Sim. Que você confirme. Só que você confirme a coisa. E aí, se você vai contra, a pessoa parece que desmonta. As pessoas têm que entender que a ciência é exatamente isso, é você desmontar vários argumentos, é você tentar achar coisas novas, mas com você sempre desconfiando. Então, e dentro do que você está falando, o chat GPT, por exemplo, uma premissa dele é sempre concordar com quem está operando ele. Você pode falar o maior cascalho do mundo. Isso daí pode acontecer sim, etc. Sabe, é esse perigo. Ninguém vai usar, até porque ninguém vai usar um aplicativo ou uma aplicação, né, que fala, não, você é um burrão, esquece, pode parar, volta tudo, não, tá errado, você tá redondamente enganado, vai procurar um professor. Não vai, né? Então, eu acho que chega o momento do amadurecimento atual, ele criar uma perna que o ser humano nunca teve, que é desconfiar da coisa errada, né? Se alguma coisa parece muito bom para ser verdade, cara, começa desconfiando. E no geral, né, acho que 98, 99% dos médicos, ainda que discordem, eles estão querendo fazer o bem pro paciente, né? A gente sempre quer fazer o bem pro paciente. Exato. Então, assim, tanto a pessoa que prescreve o Tilenol quanto a que não prescreve o Tilenol, 99% das vezes ele quer fazer o bem. Então, se você não concorda, não tem problema, se chegou com a convicção, mas tente entender, pergunte, por que você tá me dizendo, então, que a situação aqui é diferente, porque eu sou um atleta, e tudo bem, no fim das contas, a decisão tem que ser, como você falou, né, do paciente.
E tá tudo bem você chegar e se Não, consultar. ele falou. É, Com esse homem aqui, ó. Você aprendeu com ele, eu aprendi com você. E no fim das contas, você vai decidir, tá tudo bem se você chegar no nosso consultório e disser, a gente falar alguma coisa e falar, olha, eu não concordo, não tem problema nenhum, mas não precisa levar pro pessoal, né? E é importante você, às vezes, falar, não sei. Pô, As pessoas hoje, eles não sabem falar. Todo mundo tem que ter a Sim. razão, todo mundo... E às vezes eu viro pro meu paciente, ele pergunta uma coisa e falo, não sei. Se alguém te falar que sabe sobre isso daí, ele tá mentindo pra você. Então, o não sei... Isso eu aprendi na residência, porque a gente é acostumado a ficar dando respostas e tal. Sim. Wesley falava isso. Ele verdade. virava e falava assim, se você não sabe, fala não sei. é verdade. Que, cara, E você é faz a importante. residência, assim, ó, você tá treinando na medicina, aí você aprende, né? Cada coisa aí. Bom, Jujuba. E Né? tratamento difícil, e ver gente morrendo, não sei o que. Aí chega no consultório, o paciente pergunta assim: mas doutor, é melhor eu tomar suco de uva ou de maçã? Cara, sei lá, eu sei, tipo, desentupir a artéria do pescoço, assim, sabe? Tratar AVC. Mas e aí, o que é E aí o paciente tá no consultório. Aí você- Responde. Fala. às vezes o ímpeto, você fala assim, maçã. Né? Porque você fala alguma coisa, você não fica ali de tom, você fala, não sei. Mas, cara, não sei, velho, não sei. Se você souber, inclusive, Me fala. me mostra, né? Me ensina que eu tô a fim de aprender. E aí, o Homer sabe, maçã ou maracujá? Olha, eu acho que o suquinho de morango, Um pouquinho de tamarindo. coisa de tamarindo que parece de limão. Manda aí o que o pessoal quer saber. A Andréa Camargo, ela perguntou, até contextualizando com o que vocês acabaram de falar, até que ponto os estudos são manipulados pelas Big Pharmas para que novas drogas sejam liberadas no mercado para aumentar o faturamento. Quer começar, JP? Eu já começo com o pé no peito. Bom, vamos ver se a gente concorda. Tá bom, vai. Eu acho que a gente concorda. A mesma lógica do que eu falei de 99% das pessoas estão fazendo bem, você fala assim, a gente gosta de ter vilões na vida, né? Um vilão atrai. Você já começou muito bem. E você dizer assim, a Big Pharma. Cara, quem que é a Big Pharma? São empresas que trabalham 50, 60 mil pessoas no mundo inteiro. Que, no geral, são pessoas que querem fazer o bem. Assim, todo mundo... Fazer o bem e ter lucro não são coisas que necessariamente se opõem. Exato. Então, na maioria das vezes, essas empresas... e eu não tenho conflito de interesse nenhum em relação a isso. Na maioria das vezes, são empresas de pessoas sérias que estão fazendo coisas sérias e que têm um interesse. Mas que são responsáveis, né? São Quer dizer, responsáveis não pelo vai que eles soltar estão um negócio. fazendo. Exato. O que a gente tem, assim, realmente existem estudos que mostram que o tamanho de efeito demonstrado em estudos patrocinados pela indústria é maior do que o tamanho de efeito em estudos de iniciativa do investigador. O que é que quer dizer isso? Não é que a medicação não faz bem, mas quando você desenha um estudo, você toma várias decisões que podem favorecer você encontrar algumas coisas. São os vieses que o Muzi tinha falado. Então, lógico, a empresa está ali acreditando naquele remédio, vendo naquilo uma solução comercial, ela vai desenhar um estudo que tem, às vezes, mais probabilidade, e tem os vieses, como todos têm, de mostrar um benefício. E às vezes aquele benefício é maior. E que se a estatística estiver certa e a metodologia estiver adequada, ele está mostrando uma coisa que é positiva sim. Ele fez a pergunta e a resposta é certa para aquela pergunta. Então, no geral, assim, dizer que existe um grande complô, eu não acredito nisso. Agora, existem de fato forçações de barra e, como eu falei, tem um 1% que realmente, em qualquer lugar, tem 1% de pessoas que estão querendo causar o mal ou querendo lucrar, independente de causar mal para as pessoas. Né? Como é que é o nome dela mesmo? É Andréa Camargo. Andréia Camargo. Calma, tá? Sabe por quê? Porque quando o JP ele fala sobre essa necessidade da gente ter um vilão, né, você tira o foco da doença e põe o foco na indústria. A indústria ela tá lá para responsavelmente criar uma tecnologia que possa trazer ao nosso alcance uma chance de terapia. Agora, nenhum remédio é perfeito também, né? Eu acho que muito do que a gente gostaria de tomar um remédio, ele funcionasse 100%. Quantas vezes eu já tomei dipirona para dor de cabeça e parecia que eu tinha tomado um copo d'água, né? Outras vezes eu tomei, funcionou muito bem. Então, quer dizer, tudo é muito condicional. Coração, não se preocupa com isso. Tem um médico que você confia, eu acho que o caminho é esse. Tem um médico que você confia. E
se trata com ele para você poder ter isso. Porque, de verdade, essa não é uma preocupação que você precisa ter na sua vida. Você só precisa ter um médico que você confia. Um cara que vai te falar todas as dúvidas que você tenha. E de pesquisas, tem que lembrar que as pesquisas elas ocorrem em fases. Tem uma fase pré-clínica, né? Uma fase de microdosagem, às vezes que é feita antes da fase clínica, a fase clínica, e depois, quando a medicação sai no mercado já, existe todo um segmento para você ver como que ela realmente trabalha, qual é a segurança dela. A gente tem um exemplo bem grande aí que é o Vioxx. O Vioxx era um anti-inflamatório Verdade. fenomenal. Puta, é verdade. Né, funcionava super bem, mas se você toma direto, aí começaram os reumatologistas, os ortopedistas a dar o Vioxx cronicamente, meses por aí. E aí foi mostrado que se você der ele em detrimento de uma outra medicação mais ou menos análoga, você tem mais chance de ter Lesão renal e lesão cardíaca. Principalmente a cardíaca. E principalmente E o aí, velhinho. e aí eles falavam assim, mas a outra medicação pode ter um efeito de proteção cardíaca. E o que eu tô vendo não é um efeito mal da medicação, mas é o outro de proteção. Só que você nunca vai saber, talvez. É. Então tiraram o remédio do mercado. Bem lembrado. E isso foi uma medicação que já estava no mercado, estava comprovado, liberada pelo FDA, tudo, mas aí você tem uma pesquisa de longo tempo mostrando um probleminha ali que a gente não identificou antes. Né? Você tem medicações que você vai achar efeitos colaterais positivos. Né? Você tinha o Viagra, por exemplo, foi uma medicação que ela nasceu como uma Transplante medicação para... cardíaco. Não, é uma Hipertensão medicação para pulmonar. hipertensão. Hipertensão, é. Hipertensão arterial. Né? É. Hoje ainda usa para tratar hipertensão Então pulmonar. foi para um antihipertensivo, era um antihipertensivo ruim, mas o efeito colateral era ótimo. Imagina o cara que inventou. Nossa, cara, vou Tô ficar rico. super hipertensivo. Eu nunca vi tanta gente hipertensa na família, nos amigos. Manda aí, você é hipertenso? Não sou. Ah, infelizmente. Por enquanto. Ou então tá bem tratado. O Correndo pra Cachorro, ele mandou aqui, ó. Quero ficar braçudo igual Muzi. Como a medicina atual pode me ajudar juntando com a minha rotina de treinos? Ai, meu Deus do céu. Olha só. Medicina atual, mas eu acho que alguma coisa está chegando aí. Então, vão ser desenvolvidos medicações que são bloqueadores de miostatina, né? Uma proteína produzida pelo músculo que regula o desenvolvimento muscular. Já existe alguma coisa nessa área para tratamento de, inclusive, doenças metabólicas, e tem uma substância que está muito próxima disso, chamada bimagrumab. Mas, cara, isso não vai te fazer ficar braçudo. O que vai fazer ficar braçudo é se tomar uns tapas no braço, você vai ficar bem braçudo, inchado. Ou então, é a boa e velho treino, né? Hoje a gente, por exemplo, a gente estuda em treinamento, né? Há quem diga, né? E que ainda bem que isso já foi superado, essas pessoas já foram superadas, que não adiantava você fazer treinamento de segmento, né? Então, não adianta treinar braço, se você treinar peito, você pega braço. Não é assim, né? Tem uma série de evidências que mostram que você precisa, se você quer preferencialmente desenvolver seus braços, você precisa treinar braço e o ideal é que seja separado, tá? Existem outras coisas no campo do treinamento ainda que falam sobre a frequência de treinamento. E provavelmente você não está treinando o suficiente, você não está treinando na frequência suficiente, né? E aí a gente entra para a área da nutrição. Na área da nutrição você tem algumas coisas que ajudam a resolver isso, né? Que ajudam a melhorar, por exemplo, o nível de degradação muscular. Você tem peptídeo de proteína de fava, você tem sarcosina, você tem folidrone, você tem sulforafame, você tem uma série de coisas que, se você sentar com um bom nutricionista esportivo, com um bom médico do esporte, com um bom nutrólogo, né, que seja especializado no esporte, né, com um bom endócrino que tenha uma formação em medicina esportiva, você vai saber dessas possíveis substâncias que você pode utilizar. Mas ainda o treino é fundamental, bro. Aí você vai correr pra cachorro com um braço grande, vai ser mó legal. Carlos Ferreira tá perguntando: todo homem um dia terá que fazer reposição hormonal? Tá falando pela idade? Então, Pela idade? a priori sim, por quê? Porque a partir dos 40 anos de idade se espera
que você tem uma queda de aproximadamente 100 nanogramas por decilitro de testosterona da sua testosterona total. O que vai fazer com que você, ao redor dos 70 anos, mais ou menos, 65, 70 anos, tenha algo ao redor de 400 nanogramas por decilitro de testosterona total. Bom, professora de endócrina, doutora Ruth Klapausch, ela mostrou numa das primeiras edições de um livro dela de andrologia e endocrinologia feminina, ela mostrou que existiam, a partir de dosagens de testosterona, você tinha maior risco de determinadas doenças. Então, o que a gente sabe? Que o hormônio é bom quando está num nível normal. Se está mais alto ou mais baixo, é ruim, né? E o que ela mostrou? Quando a gente tinha um nível menor do que 433 nanogramas por decilitro de testosterona, aumentava o risco para obesidade, diabetes e hipertensão. E quando você tinha uma testosterona menor do que 300, você tinha risco para infarto e AVC. Então, tudo, hormônio. Tireoide é bom nível normal, né? Insulina é preciso ter um nível normal, cortisol é preciso ter um nível normal, testosterona também, como qualquer outro hormônio, é preciso ter um nível normal. A questão é que durante a idade, né, a partir da idade, a gente tem preferências de tratamento. Então, até os 65 anos, ou num hipogonadismo que não seja hipergonadotrófico, ou seja, aquele hipogonadismo onde o testículo tenha realmente falhado, né, você faz um tratamento que a gente chama de recuperação gonadal. Você faz a pessoa produzir a própria testosterona. Se você tem um hipogonadismo hipergonadotrófico, então a pessoa ela não tem um testículo funcionante, ou é um homem que teve que retirar o testículo porque teve câncer de testículo, porque ele teve trauma, né? Ou então porque ele está acima dos 65, 70 anos e realmente não tem produção de testosterona, aí você opta por reposição hormonal. E aí a coisa mais difícil do pessoal entender, não tem uma droga melhor. É um tipo que é adequado para cada tipo de paciente. Tem paciente que vai se adequar com um tipo de testosterona, tem paciente que vai se adequar com um tipo de gel, tem paciente que vai se adequar com um tipo de testosterona injetável. E é essa que é a arte da medicina, você conseguir saber cuidar desse paciente a ponto de descobrir qual é a melhor forma de suplementação para ele naquele momento, porque é outra coisa da reposição hormonal. Pode ser que dali 2, 3, 4 anos isso mude. E o médico tenha que mudar o tipo de medicação.